Oi, gente, tudo bem? Eu sou Heitor, sou professor de Física e esse aqui é o meu canal, Heitor Explica. Eu estou fazendo uma série de aulas com o intuito de revisar o conteúdo para a sua prova do Enem. Nas últimas aulas, a gente aprendeu as principais características do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, conhecendo as suas principais equações e quando você deve utilizá-las. Hoje, a gente vai estudar um caso especial, vamos dizer assim, do MRUV, o que a gente chama de queda livre. Mas o que é essa tal de queda livre, professor? Bom, a queda livre é quando você pega um objeto e você simplesmente abandona ele, você solta ele. E na sua queda, esse objeto não encontra nenhuma resistência ao seu movimento. Ele não encontra nenhuma força que seja oposta ao seu movimento. E a gente pode considerar, no caso de um objeto caindo em direção ao chão, que ele não vai encontrar resistência do ar. Essa situação é uma situação de queda livre. Bom, para a gente entender todo o contexto de queda livre, eu preciso te fazer essa pergunta. Se eu soltar dois objetos de massas diferentes, um martelo e uma pena, no mesmo instante, na mesma altura, qual deles chegará primeiro ao solo? Bom, você deve ter me dito, professor, com certeza o martelo. Essa sua mesma ideia, esse mesmo pensamento, foi o do grande filósofo na antiguidade chamado Aristóteles, o chamado pensamento aristotélico, né? O Aristóteles ficou conhecido por dar explicações para diversos fenômenos e, quando foi indagado sobre essa situação, ele disse que o objeto que tivesse mais massa chegaria primeiro ao Sol. No entanto, um outro grande cientista, um carinha chamado Galileu Galilei, disse que, na verdade, os dois objetos, por mais que tenham massas diferentes, chegariam exatamente no mesmo instante no solo. Só que o Galileu, ele quebrou paradigmas porque ele não ficou simplesmente no mundo das ideias, né, nas hipóteses. Ele resolveu provar a sua ideia. Será mesmo que o martelo chega primeiro que a pena no chão? Então ele pegou, subiu no alto da Torre de Pisa, levando duas esferas, uma de massa um pouco menor e outra de massa maior, e ele soltou essas duas esferas no mesmo instante. E para surpresa de todos, quando essas esferas chegaram no chão, as duas chegaram no mesmo instante. Galileu quebra assim com o pensamento aristotélico e prova a sua ideia. Um tempo depois, Newton acaba dando uma explicação mais formal ainda com a segunda lei de Newton sobre esse movimento. Como assim, professor? Bom, você sabe que aqui na Terra, todos nós estamos sujeitos à mesma aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade, representada com a letrinha g, que vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas que em muitos livros, né, a gente acaba aproximando isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração da gravidade, ela aponta aqui para o centro da Terra, não é isso? A gente já sabe disso, os objetos são atraídos em direção ao centro da Terra. Bom, então, se a gente considerar um movimento de queda livre em que a única força que de fato vai estar atuando aqui vai ser a força-peso, já que a gente não vai ter nenhuma força oposta a esse movimento, tá? Vai ser a força-peso. Se a gente lembrar da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante, no caso, a única força que está atuando aqui, a resultante, é a força-peso, é igual a massa vezes a aceleração, e a nossa força resultante é o peso, tá bom? E você substituir a fórmula do peso, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, você vai chegar à seguinte conclusão, que se cortarmos essas massas aqui, ó, porque elas são iguais, em um movimento de queda livre, deixa eu ajeitar aqui para ficar fácil para todo mundo ver, em um movimento de queda livre, a queda dos corpos vai depender exclusivamente da aceleração. Ou seja, se você tem dois corpos, por mais que eles tenham massas diferentes, mas eles estão no mesmo ambiente, no caso aqui na Terra, eles estão sujeitos à mesma aceleração. Que aceleração é essa, professor? A aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que quando a gente soltar esses objetos aqui, na situação em que eu fiz a pergunta para você, do alto de uma torre, como foi feito o experimento de Pisa, os dois objetos sofrerão a mesma aceleração. A cada segundo, a velocidade deles vai estar aumentando aqui 10 metros por segundo. Acho que deu de entender, né? A não ser, isso pode mudar, tá bom?
Se você estiver em um outro planeta, você vai estar sujeito a uma outra aceleração. Eu deixo como, por exemplo, a Lua. Deixa eu botar aqui. Na Lua, você vai estar sujeito a uma gravidade que é um pouquinho diferente. A gravidade na Lua é aproximadamente lá 1,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, resumindo, qual é a conclusão que a gente chega? Que em movimento de queda livre, ou seja, na ausência de forças resistivas, os objetos vão cair submetidos a uma mesma aceleração, independente da sua massa. Vamos anotar isso aqui do ladinho para você copiar com calma. Pronto, aqui está a nossa conclusão, tá bom? Em queda livre, todos os corpos ficam submetidos à mesma aceleração, independente da sua massa. Entendido todo esse contexto da queda livre, vamos entender que equações, que ferramentas a gente vai utilizar nesse tipo de movimento. Bom, como eu falei para vocês, a queda livre ela acaba sendo um caso especial do movimento retilíneo uniforme. Por quê, professor? Porque a gente vai ter variação de velocidade, só que essa variação de velocidade ela vai ocorrer sempre com o mesmo valor, já que a gente vai estar na Terra, né? E essa aceleração vai ser a aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Consequentemente, as equações que você vai utilizar nesse movimento são as mesmas do MRUV, tá? A função horária da velocidade, da posição e a equação de Torricelli. Porém, a gente vai fazer pequenas modificações, tá? Eu só destaquei aqui em vermelho a gravidade aqui na Terra, né? Porque você já viu que a gravidade e a aceleração, de uma maneira geral, elas vão ser iguais nesse tipo de situação. Vamos considerar agora que a gente está estudando algo que seja aqui na Terra, tá bom? E partindo do repouso. Se você fizer essa consideração, você vai descobrir que, bom, se está partindo do repouso, a velocidade inicial é zero, o espaço inicial é zero, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Se você fizer essa consideração, você vai ver que essas fórmulas vão acabar diminuindo, tá bom? Porém, eu vou deixar como sugestão para você que você, vamos dizer, se tiver que aprender uma fórmula diferente, porque muitos alunos encaram isso como uma fórmula diferente, tá bom? Mantenha isso como tá, mas eu gostaria que você guardasse a consequência dessa consideração que eu vou fazer aqui agora numa única fórmula que eu vou destacar, tá bom? Vamos lá, sendo na Terra, ou seja, a gravidade sendo 10, e partindo do repouso, vamos considerar o espaço inicial zero e a velocidade zero. Isso vai trazer uma consequência para a gente, tá bom? Como a gente vai estar falando de queda livre, geralmente o que você vai calcular em relação ao espaço vai ser o que vai aparecer nas questões como a altura. Então, vou chamar esse S aqui de H, só para representar a altura, tá bom? E o que foi que sobrou? G multiplicando o tempo, a gravidade multiplicando o tempo. Isso aqui dividido por 2, que eu acabei esquecendo na fórmula, tá bom? Dividido por 2. Porém, você sabe que a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo. 10 dividido para 2, esse t também é ao quadrado. Me desculpem. 10 dividido para 2 vai dar 5. De modo que quando você faz essa continha, você vai descobrir que essa equação aqui, sendo na Terra e partindo do repouso, ela vai ser reduzida a essa pequena expressão, h igual a 5t2. Essa equação compacta é extremamente importante porque ela permite que a gente consiga determinar a altura ou o tanto que um objeto está andando em uma queda livre no intervalo de tempo de maneira muito rápida. A gente consegue fazer isso de cabeça. Por exemplo, digamos que o objeto está caindo em queda livre e após 1 segundo te perguntam o tanto que ele andou nessa queda. Bom, é só você substituir na equação. 1 ao quadrado, 1, 5 vezes 1, 5 metros. Então, esse objeto andou 5 metros. Passados 2 segundos, qual tanto que ele andou nessa queda dele? Bom, 2 ao quadrado, 4, 5 vezes 4, 20. E aí você vai determinando a posição desse objeto a cada instante e, consequentemente, também a posição final, a altura máxima, né, a altura total nessa queda. Além disso, a gente vai utilizar mais uma ferramenta extremamente importante, uma coisinha chamada proporções de Galileu. O que é essa tal de proporção de Galileu? Galileu descobriu que nesse tipo de movimento, no movimento de queda livre, os corpos, por estarem sujeitos à mesma aceleração e partindo do repouso, eles vão percorrer intervalos de tempos iguais, sempre de distâncias ímpares. Como assim, professor? Olha, eu só tenho uma bolinha aqui
e ela vai andar uma distância x, que a gente não sabe qual é. Um segundo depois, essa distância ela vai acabar sendo 3x. E um segundo depois, essa distância vai acabar sendo 5x. Como assim, professor? Bom, você sabe que a velocidade ela vai estar sempre aumentando 10 metros por segundo, no caso aqui da Terra, por causa da aceleração. Consequentemente, o espaço também vai aumentar. Só que o que o Galileu percebeu foi justamente que esse aumento do espaço vai ocorrer de formas ímpares, em distâncias ímpares. Isso permite com que a gente consiga determinar diversas coisas nesse movimento. Uma primeira situação, antes de eu aprofundar nisso, é se eu te perguntar o seguinte, olha, sabendo que essa bolinha levou 3 segundos para chegar no chão e sabendo que eu abandonei ela, ou seja, a velocidade inicial dela é zero, ou seja, um movimento de queda livre, qual é que é a altura dela? Você saberia me dizer a altura dela só a partir do segundo e dessa informação inicial? Bom, eu já falei para você agora um pouco, para você determinar a altura, usa h é igual a 5t2. Se eu quiser saber a altura que eu abandonei essa bolinha, é só substituir o tempo. O tempo que ela levou foi 3 segundos, então 3 ao quadrado. Quando você faz essa continha, 3 ao quadrado, 9, 5 vezes 9, 45. Então eu consigo determinar a altura da queda dessa bolinha a partir do tempo de uma maneira muito rápida, a partir dessa equação aqui. Ok, professor, isso aí eu já entendi. Você está fazendo aí com que a gente pratique a execução da fórmula explicada acima. Mas e essas tais proporções de Galileu? Olha lá, essa ideia do Galileu de que o objeto percorre em tempos iguais distâncias ímpares, quando eu somar essas distâncias que estão andando aqui, a soma dessas distâncias vai dar a altura total. Então, uma segunda maneira da gente determinar a altura é justamente somar x mais 3x mais 5x. Só que, como a gente já viu, a nossa altura aqui ela é 45 metros, não é isso? Então, se eu somar x mais 3x, 4x. 4x mais 5x, 9x. Isso permite a gente descobrir que esse x, ou seja, o tanto em que essa bolinha vai estar andando em cada trecho, vai ser 45 dividido para 9. 45 dividido para 9, a gente vai descobrir que isso aqui é 5 metros. Que informação isso aqui me dá, professor? Isso me diz o seguinte, que nesse primeiro 1 segundo, nessa primeira variação de 1 segundo, essa bolinha andou 5 metros. Passando-se mais um segundo, quanto foi que essa bolinha andou? 3 vezes 5, que é o valor de x, 15 metros. Passando mais um segundo, quanto que essa bolinha andou? 5 vezes 5, 25 metros. Então você está vendo que com o passar do tempo a gente consegue determinar o tanto que essa bolinha está andando a cada instante a partir das proporções de Galileu. Vamos fazer um exemplo sobre isso? No nosso exemplo, ele quer saber qual a altura do primeiro estágio do trampolim. A gente tem uma piscina aqui que tem dois estágios, dois trampolins, um primeiro e um segundo. E a gente tem um carinha que vai se deixar abandonar, que vai cair desse segundo trampolim na piscina. Ele quer saber qual que é a altura não desse segundo trampolim do máximo, mas desse primeiro aqui. Qual que é a altura? Tem como a gente determinar isso? Tem sim. Primeiro, você vai determinar a altura máxima desse cara. A altura máxima do trampolim é só você utilizar h igual a 5t2. Ele dá a informação do tempo que o carinha leva para cair na piscina. 2 segundos. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, a gente descobre que a altura é 20 metros. Ok, professor, descobri que a altura é 20 metros. E esse trecho aqui? Bom, você vai usar proporções de Galileu. Você sabe que no movimento de queda livre, o objeto vai percorrer em intervalos de tempos iguais distâncias ímpares. Então, esse trecho aqui ele anda 1x, aqui ele vai andar 3x, se tivesse mais 5x e assim sucessivamente. Onde você também sabe que a soma dessas distâncias, x mais 3x, vai dar a altura total. A altura total é 20 metros. 3x mais x, 4x. Quando você isola o x, ou seja, 20 dividido para 4, você vai descobrir que o valor do x é 5 metros. Quando você substitui aqui, você descobre que nesse primeiro 1 segundo ele andou 5 metros e que nesse
segundo instante, ou seja, a altura que ele vai percorrer do segundo estágio até o fundo da piscina, ele vai ter andado 3 vezes 5, 15 metros, determinando a altura que a questão pediu. Fácil, né? Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.